Gênesis 41, talvez o 42, talvez o 43, mas é a continuação da história de José. Ele tinha sido preso de novo, quer dizer, primeiro ele foi preso pelos próprios irmãos, aí vendido como escravo, mas Deus o abençoou, mesmo sendo escravo, ele conseguiu conquistar a simpatia do seu dono, do seu patrão, o Potifar, mas a mulher do Potifar quis seduzi-lo, e aí então, ele não aceitando, ela armou uma cilada para ele, e ele acabou sendo preso. Mas na prisão, ele estando na prisão, ele continuou fazendo o que ele sempre fazia, fazer tudo de maneira diligente, de maneira sábia, Deus o abençoando. O carcereiro viu que ele era uma pessoa de confiança e deu para ele a responsabilidade de cuidar de todos os presos. A prisão onde ele estava não era uma prisão comum, era uma prisão de elite, pelo que a gente vê aí no contexto, porque ali ficavam pessoas como o copeiro do faraó, o padeiro do faraó, que tinham cometido algum crime, ou que o faraó simplesmente estava desconfiando que eles tivessem cometido algum crime, estava ali. Então, como o José ele foi para esse tipo de prisão, a gente vê que é provável que o Potifar não tenha acreditado tanto assim na sua esposa, né? Mas, por via das dúvidas, vamos prendê-lo. Mas como ele amava o José, porque o José foi um escravo especial para ele, a Bíblia não diz dessa forma, mas a gente vê no contexto, então ele, provavelmente é por isso que ele colocou o José naquela prisão. Mas era uma prisão, não deixava de ser uma prisão, e o José não podia sair de lá, ele estava ali, e o carcereiro colocou o José para servir os outros presos que estavam lá. Então, como a gente sabe, os dois presos mais famosos que foram para aquela prisão foram o copeiro do faraó e o padeiro do faraó. Eles eram importantes no reino do faraó, porque o copeiro era aquele que servia o vinho ou qualquer outro tipo de bebida para o faraó. Ele que preparava a bebida, ele servia, e normalmente ele, para evitar que o faraó fosse envenenado, porque eu acho que muita gente gostaria de envenenar o faraó, então ele era, como que se diz, era um costume, era uma tradição, que o copeiro, ele sempre tomava um pouco da bebida antes de servir. Então ele colocava no copo, ele tomava um pouco e servia para o faraó, porque se o faraó tivesse envenenado, o copeiro também ia morrer, né? Aliás, o copeiro ia morrer primeiro. Acho que o faraó esperava um pouquinho, né? Para ver se não ia ter nenhuma reação, de repente ele caía babando ali, né? Aí o faraó não bebia. Então todos os reis eram assim. Lembra da história do Esdras? Do Neemias. O Neemias também era copeiro do rei da Pérsia, né? Rei Artaxerxes, parece, ou Xerxes, ou Assuero, mas que tem vários nomes, né? Então ele era copeiro do rei, e quando ele foi servir alguma coisa para o rei, e ele estava com um semblante triste, o rei desconfiou dele, né? E o rei perguntou: por que você está triste, né? Então, será que você vai morrer, né? Porque acontecia, né, que assim como hoje em dia tem aqueles homens bombas, né, que se explodem e tudo, também tinha os copeiros que colocavam veneno, bebiam, e eles sabiam que ia morrer depois, mas eles iam matar também o rei, né? Então o rei perguntou pro Neemias: por que você está triste, né? Aí o Neemias fez uma oração relâmpago lá, né? E ele queria fazer um pedido para o rei. Mas o copeiro então era importante, o padeiro, né? Ele fazia o pão do faraó, provavelmente ele também comia um pedaço do pão na presença do faraó, para mostrar que não estava envenenado.
Mas em algum momento do serviço deles, o faraó desconfiou que eles estivessem traindo, alguma coisa aconteceu, e o faraó colocou-os na prisão temporariamente. Era uma prisão preventiva ou temporária? Uma prisão temporária, para ele decidir o que ia fazer. E o José, então, como servia todos ali, ele, ao servir o copeiro e o padeiro, um determinado dia, ele percebeu que eles estavam tristes, que eles estavam entristecidos. E o José perguntou para eles, por que vocês estão tristes, né? O José devia ser aquele tipo de pessoa que gostava de conversar, que era observador, né? Então ele puxava assunto, né? Ele era de boa, né? Deus estava fazendo alguma coisa com ele, né? Parece que tinha azar, né? Para quem acredita em azar, parece que ele tinha azar, né? Sempre dava errado, mas mesmo assim ele estava servindo. É claro que era a sua fé, né? A sua fé em Deus que fazia com que ele fosse assim. E então ele, ao servi-los, viu que eles estavam tristes e perguntou: por que vocês estão tristes? E eles falaram então do sonho. Eles tinham sonhado na mesma noite e o sonho tinha alguma coisa em comum, e eles estavam preocupados porque eles acreditavam que os sonhos tinham significado. Muita gente hoje em dia também acredita que os sonhos têm significado. Pode ser que sim, e pode ser que não. A gente não sabe. Deus pode falar conosco através de sonhos. Ele já falou muitas vezes através de sonhos com muitas pessoas. Ele pode falar com a gente também. Mas muitas vezes a gente sonha porque tinha que sonhar mesmo, porque era um sonho, porque a gente assistiu um filme, ou porque a gente leu alguma coisa, ou porque a gente está preocupado com alguma coisa. Então a gente tem sonhos que às vezes não tem significado nenhum. O único significado é que nós estamos num estado de espírito, às vezes estamos ansiosos, estamos estressados, aí temos pesadelos, né? Mas eles acreditavam que os sonhos tinham significado, então eles falaram para o José, só que eles não sabiam. Eles estavam curiosos para saber qual era o significado. Então o copeiro sonhou que tinha 3 copos tinha 3 taças, né, de vinho, e que ele estava servindo para o faraó. Não, tinha 3 taças, não, tinha 3 ramos de uva, 3 cachos de uva, né? E ele espremeu os cachos de uva e serviu para o faraó. E o padeiro sonhou que tinha 3 cestos de pão, ele sonhou com 3 cestos de pão, e que ele estava com um dos cestos na cabeça, ou com os 3 cestos na cabeça, não me lembro, acho que eram os 3, e aí vinham as aves do céu e comiam o pão. E o José, ele diz para eles: olha, Deus pode interpretar esse sonho para vocês. José, ele conseguia interpretar os sonhos, mas ele nunca tomava para si esse mérito. Ele sempre dizia que era Deus que fazia, né? Ele faz uma pergunta retórica para eles: Deus não é o interpretador de sonhos? Deus não é capaz de interpretar sonhos? Então ele falou: conta o sonho para mim que Deus vai interpretar. E aí eles contaram o sonho e Deus logo revelou para José. Então José era uma espécie de profeta também, né? Porque ele era um profeta, né? Porque ele conseguia ver sonhos, ele conseguia ver o futuro, né? Deus revelava o futuro para ele. E ele, então, o futuro para o copeiro era bom, né? O sonho do copeiro, ele disse: olha, os 3 cachos de uva são 3 dias, e então o seu sonho significa que daqui a 3 dias você será restaurado ao seu serviço, o faraó vai perdoar você, e você vai voltar a servi-lo. E aí o padeiro: e o meu, né? Todo alegre, né? Talvez, mas a notícia para ele não era muito boa. Mas o José tinha que dar mesmo assim, né? Falou: infelizmente, para você, né? Os 3 cestos também representam 3 dias, e daqui 3 dias o faraó vai enforcar você, né? E as aves do céu vão comer, né? Vão comer sua carne, né? Então é isso que significa o sonho. Com certeza o padeiro ficou bem triste, né? E o copeiro ficou bem alegre. Mas depois de 3 dias era o aniversário do faraó, e aí o faraó, em comemoração, ele mandou de fato restaurar o copeiro.
e o padeiro ele mandou enforcar, né? Mandou matar. Teve pena de morte. O José, ao interpretar o sonho, ele fez um pedido especial para o copeiro. Ele disse: olha, quando você estiver lá diante do faraó, lembra de mim, porque eu não fiz nada. Eu fui vendido como escravo pelos meus irmãos, né? Eu não fiz nada, eu não sou culpado de nada, e aqui também eu estou nessa prisão sem ser culpado de nada, eu sou inocente. Então intercede lá por mim, né? Pro faraó, para ver se ele me solta, para ele me dar um perdão, né? Mas o copeiro esqueceu. O copeiro ficou tão alegre que ele foi restaurado por faraó que ele nem se lembrou do José, né? Simplesmente desprezou. E durante 2 anos o José ainda ficou lá na prisão, depois desse acontecido, né? E o José talvez ficava muito magoado, muito triste, mas mesmo assim ele continuava servindo fielmente. Aí no capítulo 41, tudo isso está no capítulo 41, né? 41 tem bastante história. E aí, pouco tempo depois, né, ou 2 anos depois, na verdade, né, o faraó teve um sonho. E esse sonho que o faraó teve, esse sim, com certeza, Deus é que estava fazendo ele sonhar, porque Deus queria dizer alguma coisa para ele, através do sonho. E o sonho era aquele que vocês sabem, né, eram 7 vacas gordas subindo do rio Nilo, e atrás vinham 7 vacas magras e feias, e as vacas magras devoraram as vacas gordas. Então era um pesadelo, né? Isso aqui é horrível, né? As vacas magras devorando. Vaca não devora vaca, né? Vaca ela come capim, né, grama, mas o sonho dele, sei lá, às vezes vem aquele, igual quando a gente abre o celular, né? Vem aquele negócio feio ali, né? Então foi um pesadelo e ele ficou intrigado com isso, e aí ele dormiu de novo. Teve, na mesma noite, um outro sonho, e o sonho era que 7 espigas, acho que não fala do que, mas eu acho que era de trigo, né? 7 espigas bonitas, né? Cheias de grãos bonitos, e atrás vinha 7 espigas mirradas, né? Queimadas do vento oriental, feias, e essas espigas feias devoram as espigas boas, e elas continuam feias, né? E o faraó então fica muito impressionado com esse sonho, e ele chama todo mundo. Ele tinha os magos, tinha os seus sábios ali, e ninguém sabia interpretar o sonho. Aí o copeiro se lembrou do José. Foi esse episódio que fez o copeiro se lembrar. E o copeiro então falou para o faraó: eu estou me lembrando agora do meu pecado. Ele está falando do pecado que ele pecou contra o faraó. Não era do pecado que ele pecou contra José, né? Isso o José, para ele não importava, parece, né? Mas ele, diante do faraó, ele falou: agora eu lembrei. Talvez ele tenha visto uma oportunidade, né? O copeiro tenha visto uma oportunidade de agradar o faraó, porque sempre queriam agradar o faraó, né? Então eu conheço alguém que sabe interpretar sonho, eu vou falar para o faraó, e o faraó vai me agradecer, né? E ele falou: eu me lembro agora do meu pecado, quando eu pequei contra o Senhor e o Senhor me colocou na prisão. E lá tinha um jovem hebreu que ele interpretou o sonho meu e o sonho do padeiro. E aí ele explicou tudo certinho, e aconteceu do jeito que ele falou, que ele foi restaurado e o padeiro foi morto. Aí o faraó então resolveu chamar o José. E o José, ele estava lá na cadeia. Olha só que interessante, no capítulo 41, 14. 41, 14, né? 41, 14 diz o seguinte, que o José, ele foi chamado às pressas, né? O faraó mandou chamá-lo, era urgente. Então imagina o José lá deitado na prisão, pensando na vida, talvez orando, né? E falando: Deus, né? Por que isso está acontecendo comigo? Já faz 2 anos que o copeiro, né, foi para lá, não falou para o faraó nada, ou então falou e o faraó não nada, mas aí de repente, né, aparece alguém lá e: José, levanta logo, o faraó está chamando você.
E o José teve que se levantar rápido, quer dizer, não sei se ele estava deitado, eu estou imaginando, né? Ele podia estar deitado lá. E faz a barba, né? Teve que fazer a barba, porque para chegar diante do faraó tinha que estar com barba feita, bem vestido, né? E então levaram o José às pressas lá, e o faraó então perguntou para ele, olha, falaram para mim que você tem espírito dos deuses, e que você pode interpretar sonhos. E eu tive um sonho, eu chamei todos os meus sábios aqui, todos os magos, e ninguém conseguiu interpretar. Você consegue interpretar? E a resposta do José foi muito interessante. No versículo 16, né? 41, 16. Ele diz, olha, esse poder de interpretar não está em mim, está em Deus. Deus é que tem esse poder e ele pode interpretar o teu sonho. Então, conta o sonho para mim. Aí o faraó contou o sonho e o José interpretou. E além de interpretar o sonho, né, o sonho representava que viriam 7 anos de fome, né, as vacas magras representavam, as vacas gordas primeiro, né, representavam 7 anos de fartura, e as vacas magras significa que viriam 7 anos de fome depois, né? E as espigas a mesma coisa, 7 espigas cheias, né, e bonitas significavam 7 anos de fartura, e as feias, né, representavam 7 anos de fome. Então ele falou, Deus está dizendo para você, Deus está revelando para você que vai acontecer isso. Vai ter 7 anos de fartura, a colheita vai ser farta e tudo, né? Mas só que depois virão 7 anos de fome. Provavelmente vai ter seca, ia ter seca, né? E não ia nascer nada na terra. Então ele falou, além dele interpretar, ele ainda deu um conselho para o faraó. Então falou, eu aconselho o senhor a guardar todo o mantimento que puder guardar nesses 7 anos de fartura. Escolhe uma pessoa, um bom administrador, e coloca aí sobre os armazéns, né, constrói armazéns e faz tudo isso, porque depois desses 7 anos de fartura virão 7 anos de fome. Se não guardar, vai faltar. E aí o faraó ficou muito feliz que o José interpretou o sonho dele, e ele falou que ele tinha o Espírito de Deus, né? Na nossa tradução da Bíblia diz Espírito de Deus, mas isso pode ser traduzido também como Espírito de deuses, né? Porque a mesma palavra Elohim pode ser Deus, o Deus verdadeiro, ou pode ser deuses falsos. Eu acho que provavelmente ele, como o faraó era idólatra, né? Ele adorava deuses falsos, provavelmente ele disse Espírito dos deuses, mas na verdade era o Espírito de Deus, do Deus verdadeiro, como está na nossa tradução mesmo. E aí ele falou, já que você interpretou e você tem o Espírito de Deus, mas o faraó não tomou essa decisão sozinho, ele consultou os seus oficiais, né? Ele foi lá, falou com os oficiais, acho que chamou eles numa salinha do lado, enquanto José esperava lá, falou, não tem gente melhor para colocar, não tem um homem melhor para colocar para ser o administrador do que esse José. Ele interpretou o sonho, ele tem o Espírito dos deuses, ele é sábio, precavido, e ele provavelmente ficou sabendo da história dele. Não sei se o Potifar estava lá entre os seus oficiais, provavelmente sim, né? Se o Potifar estivesse lá, ele teria falado, dado testemunho, né? O José, ele é um cara 10, né? O carcereiro talvez estava lá, porque o carcereiro também era um dos oficiais do faraó, né? E falou, não, o José pode confiar nele, ele é 100%. Então o faraó voltou lá e falou para o José, José, é você que vai ser esse administrador, você que vai ser o escolhido. E o José então deve ter ficado muito feliz, né? Diz no próximo capítulo, né, no capítulo 42, que ele se lembrou dos sonhos, mas aí já quando os seus irmãos chegaram lá para visitá-lo, né? Então o que aconteceu? O José, o faraó, de repente, ele fala para o José que ele vai ser o administrador, ele pega o anel do seu dedo, né? O anel do faraó era como se fosse a assinatura dele, né? Era com o anel
O anel era um selo, ele tinha uma marca, né? Que toda ordem que ele dava, ele selava ali, ele carimbava com aquele anel. É a mesma coisa que aconteceu também na história da Esther e do Mordecai, né? Lembra que o rei da Pérsia, né, lá, que se casou com a Esther, depois de tudo que aconteceu, ele deu o anel para... Ele tinha dado o anel para o Amã, né? O Amã podia fazer tudo e assinar. Era igual o presidente Biden, né? O presidente Biden tinha uma caneta eletrônica, né? Que as pessoas assinavam por ele. Então, o Trump até, não sei se ele conseguiu, mas acho que ele queria cancelar todas as ordens que foram assinadas com aquela caneta eletrônica, né? Porque qualquer um podia usar aquela, qualquer um não, né? Que ele permitisse ter acesso, né? Com aquela assinatura eletrônica. Mas o José não tinha uma caneta, o faraó não tinha uma caneta eletrônica, mas ele tinha um anel super poderoso, né? Então ele tirou o anel e deu para o José. Falou: José, é como se ele, a gente costuma falar, deu carta branca. Deu carta branca para o José, faz o que você achar melhor. Ele então falou: ó, aqui você vai ser o segundo do meu reino, né? Abaixo de mim é só você. Tudo que você mandar, já pensou? Que honra, né, para o José. E ele ainda mandou o José, vestiu ele com linho finíssimo, né? Roupas de linho finíssimo. Então era uma roupa cara, né? E colocou um anel, colocou um cordão de ouro, né, no pescoço dele. E mais alguma coisa que eu não lembro, que ele deu para o José. E aí ele mandou o José subir no segundo carro do faraó. Tinha o carro principal, né? Carro puxado por cavalos, né? O carro do faraó devia ser, sei lá, de ouro, né? E tudo. Mas tinha o carro reserva, né? Que quando um estava quebrado ou em manutenção, ele usava esse carro. Ele mandou o José entrar nesse carro, passear pela cidade lá e para que todo mundo soubesse que o José era agora o administrador da fazenda do faraó, né? Ele era o ministro da fazenda do faraó, né? Ele foi nomeado ministro da fazenda. Tudo que ele, né, falasse tinham que obedecer. E aí o José então começou uma nova história, uma nova fase da sua história. E o faraó também deu para ele uma esposa, né? Escolheu uma esposa para ele. E a esposa era Potífera, o nome dela. Ela era filha de um sacerdote de um deus que eles adoravam lá. O deus chamava On, O-M, né? On. E então era uma mulher muito... não era uma mulher qualquer, né? Ela era filha de um sacerdote. Ele se tornou... E o sacerdote, vocês sabem, né? Ele tem muita influência... tinha muita influência lá perante o rei, né, e tudo isso. Hoje os presidentes têm os conselheiros, né, e às vezes são religiosos que dão conselhos, né. Tinha aquele grande, famoso evangelista que era eu sempre esqueço o nome dele. Como chamava aquele famoso evangelista lá? Billy Graham. O Billy Graham, ele era conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos, né. E o Silas Malafaia, ele já foi conselheiro do Lula, né? E depois do Bolsonaro. E tem muitas, né, pessoas assim religiosas que eles têm prestígio, né, por causa da religião, né. E eu lembro que quando o Bolsonaro assumiu a presidência, ele estava, né, em 2018, né, 2019, né, que ele assumiu. Tem aquela tradicional passeio, né, com o Rolls Royce e o povo acenando e tudo. Eu me lembro que ele passou em frente a uma catedral, a catedral lá de Brasília, e ele acenou e ele chamou para si, né, um padre que estava lá, porque o Bolsonaro é católico, né? Então ele chamou aquele padre e tudo. E então religiosos, eles têm bastante influência. Então o José, ele foi aparentado, né, se aparentou com um sacerdote de On, então uma mulher importante. O faraó então deu uma esposa para ele e ele teve 2 filhos com essa esposa. Dessa vez não foram gêmeos, né? Foi um e depois o outro.
Mas tem uma história interessante sobre esses dois filhos também, que acaba acontecendo na Bíblia, não sei porquê, né? Que o primogênito acaba ficando em segundo lugar, né? E o mais novo acaba tomando o lugar do primogênito. O nome dos filhos um era Efraim e o outro Manassés. Manassés, esse nome Manassés significa alguma coisa de fartura, né? Relacionado com fartura. Lembra do maná? O maná que caiu do céu? Então tem a ver com isso. Comida, né? Fartura. Manassés, eu estou falando aqui, mas eu não sei muito bem o hebraico, né? Me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Esse é o Efraim, né? Não, Manassés? E o Efraim? Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Isso. Então Efraim, que significava prosperidade, né? E o Manassés significando que Deus fez ele se esquecer de todas as angústias. Então foi a grande chance do José, né? Foi a grande virada. Porque depois disso José não teve mais, né, nenhuma queda assim. Ninguém mais prendeu ele, ninguém mais vendeu ele como escravo, né? Ele ficou lá com aquele prestígio perante o faraó e perante todo o reino ali até a sua morte. E de quebra ele ainda salvou toda a sua família, né? Mas essa história nós vamos continuar na semana que vem, tá bom? Deus nos abençoe, que a gente possa aprender essas lições com José, a perseverança, né? O Tiago fala para a gente perseverar, porque a gente tem galardão, a perseverança tem galardão. O Pedro também falou, né, que não é para a gente estranhar o fogo ardente que vem no meio de nós, como destinado a nos provar, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, mas isso é para que nós tenhamos a nossa fé provada. Que a nossa fé provada por essas coisas que acontecem, como aconteceu com José, por exemplo, ela vai mostrar que a nossa fé ela é como o ouro como o fogo que purifica o ouro, né? O ouro para ser purificado, o ouro, a prata, tem que passar pelo fogo. Eles derretem lá num cadinho de barro, né? Um potezinho de barro, as impurezas saem e fica só o ouro puro ou a prata pura. Então a nossa fé é assim, o Pedro fala, né? E o José está mostrando aí a fé, né? Ele passou pelo fogo e a fé ficou, né? A fé ficou purificada. Que nós possamos ser como ele, tá bem? Deus nos abençoe.